Eu quero convidá-los a me acompanhar a visitar essa maravilhosa sinagoga. Essa é uma sinagoga da época bizantina. Lembra, época bizantina, século IV a século VII. E já quando entremos dentro da sinagoga, vamos falar também, vamos conversar. Essa era a sinagoga que Jesus conheceu, mas você vai dizer, mas você acabou de falar que essa é uma sinagoga da época bizantina. Nós vamos entrar e vamos falar justamente sobre essa sinagoga maravilhosa. É a maior sinagoga antiga que foi achada aqui em Israel e é construída por materiais que tem aqui na região. Por exemplo, temos uma pedra calcária, que é aquela cor branca. Temos uma pedra de basalto, que é aqui na base. E vocês perguntarão, por que tem aqui tanto basalto e tem tanta pedra calcária? Porque são pedras, ou tipos de rochas, que abundam aqui nessa região. Por exemplo, pedra basalto, temos aqui bem pertinho as colinas de Corazim, que era uma região vulcânica onde tinha basalto. Mas também nessa região, principalmente, temos pedra calcária. Então, ao fazer a construção, muitas vezes, os arquitetos da época vão misturar entre as rochas. E eu sempre digo, os esquimoses construem com o quê? As casas com gelo. Por quê? Porque vocês têm gelo. Aqui tem pedra calcária, tem basalto. Então vão construir justamente com esses dois tipos de pedra. Nós estamos agora entrando dentro da sinagoga. Vocês podem ver a estrutura maravilhosa, bonita. A sinagoga foi descoberta pelos arqueólogos durante o século XX, pelos franciscanos justamente que escavaram aqui. E nós vamos entrar pela entrada sul da sinagoga. E por que essa entrada sul da sinagoga é muito importante? Porque justamente a entrada sul é onde estavam os rolos da Torá, do Pentateuco. E por que no sul? Porque, gente, há até hoje em dia, e desde aquela época, os rolos da Torá, o que chama Arca Sagrada, na Arca da Aliança, Arca Sagrada. A Arca Sagrada era um espaço onde os judeus naquela época, e até hoje em dia, colocavam os rolos sagrados da Bíblia, do Pentateuco, da Torá, colocavam dentro, sempre em direção a Jerusalém. Jerusalém está para o sul, nós estamos na Galileia. Então nós vamos entrar justamente por onde estava a Arca Sagrada, onde guardavam os rolos da Torá. Estamos dentro da sinagoga de Cafarnaum. E vocês podem ver uma estrutura de uma sala no centro, com dois laterais, mas nós vemos aqui um espaço onde as pessoas, na época bizantina, eles vinham a orar, fazer um culto religioso, mas na época de Jesus, a sinagoga não tinha uma função de uma casa religiosa, não era uma função de um templo. Na época de Jesus, a sinagoga era um lugar de estudo, era um lugar de reunião. O que significa sinagoga? Beit Knesset em hebraico, casa da reunião, da congregação. Era um lugar onde as pessoas também faziam sociais, onde as crianças brincavam. Era uma espécie de clube social, mas também um lugar de estudo. Vocês lembram um relato bíblico que diga Jesus orou na sinagoga? Jamais vocês vão ver isso. Vocês vão ver Jesus ensinou na sinagoga. Jesus foi a discutir com diferentes sábios sobre assuntos que têm a ver com a Torá. Jesus ia estudar na sinagoga, mas jamais Jesus ia orar na sinagoga. Porque não era um lugar de culto, era um lugar de estudo e de reunião social. Mas nós estamos na sinagoga bizantina, lembre. Se alguém falar para vocês que essa sinagoga que Jesus conheceu, não acredita, porque essa estrutura é bizantina, é uns 500 anos depois, posterior à época de Jesus. Agora, para saber se realmente esse era o lugar, logicamente as pedras não são as pedras que Jesus caminhou, mas se esse é o lugar onde estava localizada a sinagoga que Jesus conheceu, eu peço para vocês me acompanhar por aqui. Nós estamos saindo da sinagoga. Vemos aqui, são casas, casas, provavelmente casas do pessoal de um alto nível social, econômico, talvez uma elite que habitava por aqui. Mas prestem atenção, uma coisa muito interessante, gente. Estão vendo que a sinagoga de cor branca, ou que chama pedra calcária, está sobre a base de uma estrutura de basalto. A gente já viu isso antes, que vemos aqui pedra calcária misturada com basalto.
A teoria dos franciscanos, principalmente, e alguns historiadores também, é que a sinagoga da época de Jesus estava justamente onde está a pedra de basalto, ou seja, quer dizer que a sinagoga que Jesus conheceu deveu ter sido de basalto. Agora, nós não temos provas categóricas que realmente confirmem essa teoria, porque é muito difícil datar pedra. Se você não acha uma cerâmica, ou você acha uma moeda da época, muito difícil, muito difícil. Alguns vão dizer, não, gente, os bizantinos, quando construíram essa sinagoga, construíram dessa forma, uma base de basalto, uma base bem forte, basalto é uma pedra forte, e acima a pedra calcária. Agora, eu não sei dizer se essa estrutura de basalto era sinagoga antiga. Eu só posso dizer que os historiadores não consideram essa sinagoga como uma sinagoga contemporânea à época de Jesus, ou seja, uma sinagoga da época do Segundo Templo. Temos 7 sinagogas que foram achadas aqui em Israel, que eram contemporâneas ao Templo Sagrado de Jerusalém, e a sinagoga de Cafarnaum não é considerada uma delas. Porém, eu fico pensando na minha lógica. Onde poderia ter estado a sinagoga naquela época de Jesus? Imagino que talvez nesse lugar, talvez não exatamente igual, talvez realmente a base de basalto talvez não era a sinagoga antiga, mas na lógica, uma estrutura tão grande, construída na época bizantina, provavelmente foi construída no mesmo espaço onde também estava uma sinagoga antes. Pois se você vai fazer o quê? Vai destruir as casas para construir uma sinagoga? Já tinha sinagoga em Cafarnaum, isso quase com certeza. Quase com certeza, mesmo que talvez não seja essa. Na minha opinião pessoal, eu acredito que aqui realmente estava a sinagoga da época de Jesus, no mesmo espaço. Talvez seja essa estrutura de basalto, pode ser. É uma teoria razoável, mas não categórica.